Há tempos o homem procura desvendar os segredos da matéria. Já na Grécia Antiga, por volta de 400 anos a.C., filósofos como Leucipo de Mileto refletiam sobre o tema da composição da matéria. Leucipo propunha que tudo, do Sol ao inseto, seria composto de partículas indivisíveis, que seriam os tijolos de toda e qualquer matéria. Assim, uma pepita de ouro poderia ser partida em pedaços cada vez menores. Haveria, porém, um limite para essas contínuas divisões. Demócrito, discípulo de Leucipo, propôs que as menores partículas da matéria, obtidas por sucessivas divisões, fossem chamadas de átomos, palavra que em grego significa aquilo que não pode ser dividido. Para esses pensadores da antiguidade grega, as diferentes formas e os vários tamanhos dos átomos determinariam as características dos materiais que formavam. Por exemplo, os átomos da Terra seriam ásperos e dentados. Ao se unirem, formariam uma substância dura e resistente sobre a qual vivemos, construímos e plantamos. Os átomos do fogo seriam os espinhosos, o que explicaria a dor de uma queimadura. Grandes filósofos como Platão e Aristóteles contestaram e menosprezaram a teoria atômica. Talvez o constante sorriso que Demócrito carregava nos lábios, sendo por isso conhecido como o filósofo risonho, tenha colaborado para que suas reflexões não fossem levadas a sério. Com o passar do tempo, as ideias de Demócrito quase foram esquecidas. O que não se imaginava é que a história da ciência as resgataria, confirmando que o sorridente Demócrito riria por último. No decorrer dos séculos, a teoria atômica grega foi retomada por um outro cientista, mas seu ressurgimento definitivo aconteceu por volta de 1803, quando o inglês John Dalton sugeriu que boa parte das observações científicas de sua época poderia ser explicada pela existência do átomo. Apesar de os átomos serem invisíveis, a comunidade científica aceitou a teoria de Dalton porque ela explicava resultados de importantes experiências demonstradas em laboratórios da época. Ressurgia assim as ideias de Demócrito e Leucipo, agora revestidas de embasamento científico. Basicamente, estes eram os pilares que sustentavam a teoria de Dalton. A matéria é composta por átomos, partículas indivisíveis que não podem ser criadas nem destruídas. Os átomos preservam sua identidade em todas as transformações químicas. Por exemplo, os átomos de oxigênio e de hidrogênio permanecem exatamente iguais, mesmo quando combinados entre si por meio de uma reação química para a formação da água. Há vários tipos de átomos. Cada tipo constitui um elemento químico. Os átomos de um mesmo elemento são idênticos, particularmente em seu peso. Assim, cada elemento é caracterizado pelo seu peso atômico. Os átomos são imutáveis, portanto, é impossível transformar um elemento em outro. Um composto químico qualquer, por exemplo, a água, é uma combinação específica de átomos de mais de um elemento. Já em uma reação química, os átomos eles se rearranjam e formam novos compostos. O modelo de Dalton prevê a existência dos átomos, mas não trata da sua constituição, e essa lacuna seria preenchida pelos estudos do cientista inglês Joseph John Thomson, que acrescentaram conhecimentos fundamentais a respeito do átomo. No século XVIII, o cientista norte-americano Benjamin Franklin nomeou dois tipos de cargas elétricas, como positiva e negativa. Estipulou que carga positiva repele carga positiva, assim como a negativa repele a negativa, mas a positiva atrai a carga negativa. Segundo Franklin, as cargas negativas podem escapar de um material quando atritado. Assim, materiais eletricamente neutros podem adquirir carga elétrica em um fenômeno chamado eletrização por atrito. Estas observações de fenômenos que comprovam a natureza elétrica da matéria levaram Thomson a propor um novo modelo atômico em 1898. Neste modelo, o átomo seria semelhante a uma bolha gelatinosa carregada positivamente, tendo cargas negativas, batizadas de elétrons, grudadas na sua superfície. As descobertas sobre a estrutura do átomo continuam.
Por volta de 1910, o físico Ernest Rutherford, tentando provar que o modelo atômico do seu ex-professor Thomson estava correto, executou um experimento que entraria para a história da ciência. Partículas pesadas e positivas, conhecidas como alfa, foram aceleradas contra uma finíssima lâmina de ouro, com largura milhares de vezes menor que 1 milímetro. Rutherford acreditava que a alta velocidade dessas partículas permitiria que elas atravessassem a lâmina de ouro. Mas será que o resultado foi o esperado? Depois de mais de 1 milhão de faíscas observadas, os cientistas mal acreditavam no que viam. O fato é que a grande maioria das partículas alfa havia atravessado a lâmina sem desvio, como era esperado que ocorresse em todas. Então, por que cerca de uma em cada 20 mil partículas tinha sido ricocheteada? Foi assim que Rutherford lançou o seu modelo atômico nuclear. Por esse modelo, o átomo teria um centro denso e positivo. Os elétrons orbitariam ao seu redor. Assim, de acordo com Rutherford, o átomo de ouro, bem como de qualquer outro elemento químico, não é maciço. Nele há grandes espaços vazios por onde passaram, sem apresentar praticamente nenhum desvio, as partículas alfa. Algumas partículas alfa foram rebatidas pela fina folha de ouro porque se chocaram com regiões do átomo de ouro mais pesadas que elas e de carga também positiva. O ricocheteio teria ocorrido também por repulsão elétrica. Rutherford concluiu que a carga positiva não estava distribuída por todo o átomo como acreditava Thomson, mas concentrada em uma região central, um núcleo maciço e responsável pela quase totalidade da massa do átomo e milhares de vezes menor que a região que o cerca, a eletrosfera. Experimentos posteriores trouxeram outras revelações a respeito da natureza do átomo. Vamos ver algumas delas? A carga positiva do núcleo é consequência da existência de prótons. Prótons e elétrons têm a mesma carga elétrica, 6,602 vezes 10 a menos 19 coulombs. Mas os sinais são opostos, os prótons são positivos e os elétrons são negativos. A neutralidade elétrica do átomo supõe que o número total de prótons seja igual ao número total de elétrons, mas a massa dos prótons é aproximadamente 2.000 vezes maior que a massa dos elétrons. Atualmente, o número total de prótons é conhecido como número atômico do elemento. Os nêutrons não têm carga elétrica e sua massa é próxima à massa do próton. A soma de prótons e nêutrons de um átomo damos o nome de número de massa. Na representação do átomo de sódio, podemos ver aqui o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons simbolizado pela letra A, e o número atômico, que é o número de prótons simbolizado pela letra Z. Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que apresentam o mesmo número de prótons. A quantidade de prótons é fator determinante das propriedades de um determinado elemento. Por serem átomos de um mesmo elemento químico, os isótopos ocupam o mesmo lugar na tabela periódica e, portanto, têm o mesmo número atômico. Também apresentam diferentes números de massa em consequência de seus diferentes números de nêutrons. Aqui a gente tem o exemplo do carbono 12, carbono 13 e carbono 14, que são isótopos, têm o mesmo número atômico, diferentes números de nêutrons e diferente número de massa. O carbono 12 tem uma abundância de 98,9% na natureza, já o carbono 13, 1,10% e o carbono 14 é raríssimo. Os isóbaros têm o mesmo número de massa, diferente número atômico. Exemplo, o cálcio e o potássio, que tem número de massa 40, mas o número atômico deles é diferente. Os isótonos têm o mesmo número de nêutrons, porém, o número atômico e o número de massa têm valores diferentes. O estudo do átomo não acaba por aqui, somente esse vídeo. E vamos fazer agora um pouco de exercícios para praticar esse monte de teoria que acabamos de ver. No próximo vídeo, então, exercícios para praticarmos. Não esqueça de passar lá no meu canal e se inscrever. Deixe aí seu comentário, sua curtida, seu joinha, que a gente fica bem feliz em receber o seu retorno. Até mais, gente. Até os próximos vídeos.